A depressão, ela não chegou assim, ela morreu e chegou a depressão. Esse é o problema. É porque você fica forte. Lembra? Eu tive que ser forte por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Eu lembro que o meu líder, ela morreu numa quarta-feira. Na segunda eu estava lá para dar aula. E ele falou, Naira, não faz isso com você mesmo. E eu não ouvi meu líder. Ele falou assim, você que ama tanto a Bíblia, vê, todo mundo teve um tempinho. Fica um pouquinho. Não, minha forma de reagir é trabalhar. Então eu quero. E ele falou, ok. Então eu passei por cima de mim mesma. Esse processo de celebrar veio depois, tá? E, então eu passei por cima de mim mesma e a conta chegou. Quando a depressão chegou, ela chegou do jeitinho que eu te falei. Na hora que já tinha passado anos. 2, 3 anos já tinha passado. E parecia que eu estava no meu melhor momento. Eu estava morando em Recife, parecia que eu estava no meu melhor momento, não tinha nada para dar errado na minha vida. Eu estava bem financeiramente, eu estava bem profissionalmente, eu estava numa cidade linda, eu amo o mar, estava morando em frente ao mar, estava tudo bem. Aí, assim, como ela chegou, eu não sei. Do dia para a noite, eu não tinha mais, eu sempre fui vaidosa, eu não conseguia mais me trocar. Do dia para a noite, eu já não conseguia sorrir. Chorava dia e noite. Por que você está chorando? Não sei. Então, mas o que você tem? Não sei. Parei de comer, parei de beber, parei de ir para a janela e não saía do meu quarto. Isso para uma pessoa dinâmica como eu faço 20 coisas ao mesmo tempo. E aí todo mundo começou a ficar assustado. Minha mãe, morando em São Paulo, ela não me viu no início, ela nem sabia. E ela foi, quando ela falou que ela ia para Recife, eu falei, meu Deus, eu tava, nunca fui gorda, só que eu tava com 42 quilos. E a minha mãe, quando ela me viu, ela só chorava. E eu não saía do meu quarto nem para beber água. E foi nesse desespero da minha mãe, ao me ver morta. Aí minha mãe só falou uma palavra, essa me tocou. Ela falou, eu perdi uma filha, eu não vou perder a segunda. E eu falei para Deus, ali naquele momento, falei, eu não quero morrer. Eu não quero, mas eu não estou conseguindo viver, como é que faz, né? E não, ajuda zero, igreja zero, porque depressão, 30 anos atrás, depressão, 25 anos atrás, depressão é coisa, vê tua vida, aquilo, né? Olha, o lugar onde você mora, qual é a razão para você estar assim? Não, você não tem motivo para estar assim. E aí, o que aconteceu foi uma valente de 1,5 m, minha mãe, que voltou para São Paulo, naquele momento ninguém me falou, vai, tem profissional da saúde mental, não tem problema, e ninguém me falou isso, mas uma valente baixinha, foi para uma reunião de oração, só chorava, e uma pessoa falou, onde ela mora? Em Recife. Meu Deus, eu tenho um pastor maravilhoso, que é o meu pastor, eu estou aqui em São Paulo só porque o meu marido é militar e foi transferido. E aí, pastor Eli, da igreja metodista, já é falecido, ele é do Rio, olha só a ironia, né? Mas ele estava servindo lá em Recife, e que homem de Deus. Ele foi na minha casa, ele foi com uma psiquiatra, doutora Graça, ele já sabia do caso, e ele foi com a doutora Graça, que era do Ministério da Valnice Milhomes, e os dois entraram, e ele falou, filha, você quer viver? Quero. Então, ó, eu tô aqui como pastor, a igreja toda a partir de hoje está orando por você, e a doutora Graça vai te ajudar. E a doutora Graça, ela falou assim, olha, profissionalmente, eu posso, é que Deus falou uma coisa, então, ó, gente, fique muito claro, Deus tem uma forma com cada um, era o que eu tinha naquele momento, tá? Então ela falou assim, eu vou ficar vindo aqui na sua casa todos os dias, porque foi o que Deus me pediu. Eu deveria te levar para o hospital, porque o seu estado é crítico, mas a igreja toda está orando e eu vou estar aqui te supervisionando. Todos os dias eu venho aqui. E a doutora Graça fez
todo o processo comigo. Ela me ensinou que para eu poder voltar a minha mente, eu cheguei num fundo de poço que eu não conseguia mais ler e nem entender o que eu estava lendo. Minha mente paralisou completamente. Aí ela me ensinou a ler de novo. Leia 20 vezes o mesmo parágrafo, até você entender. É assim que a gente luta. Aí ela me ensinou a colocar post-it com as coisas que eu costumava gostar, as coisas que eu costumava pensar. O que é que você pensava quando você ia para a janela? Aí eu falava, nem sei mais. Aí eu falava, vai, força mais um pouco. Aí ela, escreve agora, põe lá na janela. Todo dia você vai ter que ir na janela. Você vai ter que lutar contra você mesmo. Você vai ter que acessar pensamentos sadios, né? Você está encarcerada. Aí eu ia, eu lia. Puxa, eu já pensei isso. Eu já falei isso, meu Deus. Até que um dia, o meu pastor ele tinha dito, olha, a gente está em jejum e Deus falou que em 7 dias você vai estar na igreja. Pastor Eli, eu confio em Deus e na fé que você está tendo, mas olha em que condição que eu estou. E foi assim, quando foi no 6º dia, eu acordei como a Naira de antes. Fui pro guarda-roupa, escolhi a roupa. Aí eu falei, eu estou escolhendo roupa. Aí eu fui pro banheiro, eu comecei a cantar. Eu estou cantando. Aí eu tomei banho rápido. Pastor Eli, eu escolhi roupa. Gente, quando você está numa... Eu não estou falando de qualquer tipo de depressão. Eu fui para uma depressão profunda. Aí, pequenas coisas se tornam coisas impossíveis. Então eu falei, eu escolhi roupa, eu tomei banho, eu cantei. Ele falou, mas hoje é o 6º dia, Naira. Amanhã você vem para a igreja. É mesmo, é o 7º dia amanhã. Aí quando eu lembro, como se fosse hoje, no 7º dia, eu fui para a igreja, magra de virar tripa, mas estava lá viva e feliz. E era dia de ceia, por isso que lá na minha igreja todo mundo sabe, eu falo dia de ceia, dia de milagre. Era um dia de ceia. Aí quando eu apareci na porta, pastor Eli abriu o sorrisão. E aí ele falou assim, gente, olha, quem eu falei que estaria aqui em 7 dias, está aqui. A igreja celebrou, né? Então, realmente, depressão é um encarceramento que quem não teve não entende, só condena.